Bem-vindo a mais uma aula da Escola Linux, seu site de treinamentos Linux na internet. Um dos grandes focos para o treinamento de Ubuntu Server é você conhecer a ferramenta Landscape. O Landscape, na verdade, é uma grande ferramenta proporcionada pela Canonical, a empresa que mantém o Ubuntu, tanto o desktop quanto o server e até mesmo a versão cloud. Ele aí integrado com o sistema, ou seja, com o próprio Ubuntu, você pode pegar várias máquinas hosts do Ubuntu e integrá-las aí à ferramenta Landscape. Ou seja, você pode registrar essas máquinas, esses computadores com Ubuntu, seja ele desktop, seja ele versão server, seja ele versão cloud, e integrá-los à ferramenta do Landscape. Isso é interessante que você permite, ou seja, através da própria ferramenta, né, do site da Canonical, em landscape.canonical.com, é possível você, através de uma centralização, através de um site, reconhecer e visualizar todos os seus hosts Ubuntu, seja em qualquer lugar do mundo. Você pode ter, por exemplo, servidores na Inglaterra, né, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Brasil, ou até mesmo em cidades diversas do Brasil, ou até mesmo na mesma empresa. O que importa é que todas essas máquinas, não importa onde fisicamente elas se encontram, vão ser visualizadas pelo Landscape, que funciona como um grande repositório, como um pool, onde você adiciona, né, todas as máquinas do Ubuntu e você permite ter uma centralização, né, de um gerenciamento centralizado de todo e de cada host e também o grande funcionamento da ferramenta aí, que é o monitoramento e também o seu monitoramento. Então, a ferramenta ela é muito prática, é muito tranquila. Basta você acessar o site aqui da Canonical, landscape.canonical.com, e aí você abre uma conta nova, tá? Não é difícil, é muito fácil. Depois você vem aqui em login, você pode se registrar aqui, lembrando que é uma ferramenta paga, ela está agregado ao Ubuntu Advanced, né? Que seria lá a subscription, a assinatura anual para o suporte do Ubuntu, seja ele baseado em desktop, seja ele baseado em server ou suas categorias, como Advanced, enfim, seja ele baseado em cloud. Então, assim que você se logar aí na ferramenta Landscape, só você colocar o e-mail cadastrado, né? Porque é muito importante que esse e-mail cadastrado seja realmente de uso administrativo. Por quê? Esse e-mail tem que ser um e-mail administrativo do administrador aí do Landscape, para que você venha gerenciar esses hosts no Ubuntu. Por que eu estou dizendo isso? O que acontece? Toda vez que você se logar, né, com esse e-mail, você se logando como Hostmaster, onde você mesmo vai poder delegar funções administrativas para outros usuários. Então essa conta você não pode perder. Então muito cuidado aí, tá ok? Então vamos lá, vou botar a minha senha. Estou me logando. Essa aí é a cara do Landscape. Bom, nesse exato momento eu tenho aqui 3 máquinas registradas, cujo uma delas está desligada, que é um Ubuntu Server. Eu posso simplesmente, né, você pode ver aqui que na primeira parte, a primeira tela da ferramenta Landscape, você tem aqui, né, logicamente, o nome do administrador. Lembrando que toda vez que você cria uma conta, existe um nome de registro, qual quando você registrar uma máquina aí com o Ubuntu no Landscape, aquele nome de registro qual você criou a sua conta é o nome para que você vai utilizar quando você pegar uma máquina com Ubuntu, seja ele desktop, server, cloud, e adicioná-lo no Landscape. Então aqui em cima você tem, né? Estou vendo que eu tenho 3 hosts aqui registrados, e você tem algumas abas que auxiliam você, como por exemplo, as atividades, os alertas que você pode assinar ou desassinar, né? Ou seja, registrar ou desregistrar, que seria aí a possibilidade que você tem de definir que tipos de alerta você quer, como por exemplo, se uma máquina for desligada, você vai receber por e-mail um alerta, até mesmo aqui na plataforma, que são esses alertas que você vê aqui em cima, tá ok? Dizendo para você aí que uma máquina caiu, como no caso, eu estou vendo aqui, né, que eu tenho uma mensagem dizendo que uma máquina não se conecta, não envia mensagens, solicitações para o Landscape, já tem há 5 minutos, ou seja, a máquina foi derrubada, que no caso é esse Ubuntu Server que está desligado. Também afirma aqui a atualização de alguns pacotes,
né? Seja para qual host, seja qual for, tanto desktop, server ou cloud. Então, os alertas eles são muito importantes. Quando você clica aqui em alerts, você pode definir o que você quer assinar. No caso, eu assinei tudo. É lógico que você também tem que entender que se você assina todos os alertas, você vai receber muitos e-mails, né? Então é importante, assim, eu acho uma boa prática você realmente assinar todos os alertas. Porque aqui você tem alerta de monitoramento de pacote, né? Quando um pacote está sendo instalado, ele falha, ou quando um pacote está pronto para ser atualizado. Então tudo isso você tem na ferramenta do Landscape, como por exemplo, algum computador em pendência, um computador Ubuntu com pendência para ser registrado no Landscape, e até mesmo aí outras coisas, do tipo uma máquina que foi reinicializada, enfim. Então, atualizações de segurança. Então você tem vários alertas aqui, que basta você clicar, assinar ou remover a assinatura. Para que você possa registrar uma máquina que você acabou de instalar aí na sua empresa, ou qualquer lugar do mundo, no Landscape, basta você seguir as instruções que estão aqui do lado, né? Onde você vai ter aqui um respaldo de todas as versões do Ubuntu, ou seja, basicamente da 8.10 acima, onde você tem lá como instalar o cliente do Landscape, que é o pacote Landscape Client, e como você pode registrar essa máquina Ubuntu no seu Landscape. Vale lembrar que como esse site é padronizado para a sua conta, no meu caso o Prígio Simões, que é o nome host da minha conta, ele já te dá aqui um exemplo, só basta você dar um Ctrl+C e um Ctrl+V nessa máquina com Ubuntu, qual você vai se conectar, no caso um Ubuntu Server, claro, você vai se conectar com um SSH e você vai colocar esse comando lá, onde ele vai registrar através do Landscape Config uma descrição, ou seja, onde você vai definir nesse campo, né, Computer Title, né, onde você vai colocar aqui o título dessa máquina, que pode ser um servidor web, pode ser um servidor de arquivo. Então, para que você saiba exatamente que máquina é essa que está sendo registrada aí no seu Landscape, eu recomendo apenas você alterar esse atributo aqui. E o menos account name, que já define automaticamente, pelo fato de que eu já estou dentro da minha conta, ele já coloca aqui, não precisa nem mexer, que é o nome host da conta aí do Landscape. Após você instalar, né, o Landscape Client, ele executar o Landscape Config, ele vai simplesmente, automaticamente, assim que você completar toda a tarefa, né, todas as perguntas que ele vai te fazer, aí ele vai, é claro, reinicializar o daemon, ou melhor dizendo, o serviço do Landscape Config, para que você já tenha esse computador já disponível lá na tua ferramenta Landscape. E quando essa máquina for disponível no Landscape, vai aparecer o que você vê nessa imagem aí, onde você tem nada mais nada menos que 859 computadores registrados, né? E aí você tem aqui um computador em pending, tá vendo? Né? Você pode ver aqui que eu posso simplesmente aceitar ou não aceitar aí essa máquina no Landscape. Ele vai aparecer aqui em cima nos alertas, né? Você vai clicar e aí você vai tratar aquele alerta. Se no caso seria uma pendência de aceitar, sim ou não, pão, clicou lá, já está funcionando. Nesse caso aqui, um dos alertas diz para mim que eu preciso atualizar alguns pacotes em uma máquina, em um host Ubuntu, cujo quando eu cliquei ele já abriu para mim, ele já identifica os pacotes em questão para atualização e as suas dependências. Eu vejo que ele está tentando atualizar, na verdade, a máquina que está desligada, até porque você pode entender também, pelo fato de que, por mais que a máquina esteja desligada, você tem um controle daquela máquina, pela última vez que ela estava ligada, logicamente, quando o cliente se conversa com o server, eu digo no caso Landscape, quando o daemon trabalha com o seu servidor, você sempre tem uma atualização, né, na ferramenta Landscape. Então eu posso simplesmente agendar a atualização desses pacotes, para que quando eu venha ligar aquela máquina, ou fazer agora, se possível, ligar aquela máquina, ela vai receber essa atualização, né? Você pode agendar aqui baseado em ano, mês e dia, ou agora, se for o caso. Lembrando que não tem problema nenhum você clicar aqui para atualizar, basta você marcar e dar um apply changes aí,
e ele vai começar a fazer o processo de atualização. Nesse caso meu, né, esse meu caso aqui, a máquina está desligada. Quando eu ligar a máquina, essa atualização vai ocorrer. O máximo que pode acontecer é você ter que voltar aqui e ver e concluir a tarefa, pelo fato de que a tarefa pode ficar em pend, né? Então você fica de olho aí na ferramenta. A máquina ligada, não teria problema nenhum, basta você ativar a atualização e ficar de olho nos alertas. Cliquei sobre a April Simões novamente, voltei, ele diz aqui para mim que tem 4 pacotes para serem atualizados. O meu Ubuntu Desktop já está atualizado, porque eu fiz a atualização manualmente, através do sudo apt-get update, depois disso upgrade, como vocês aprenderam no Ubuntu Desktop. Se eu clicar em acesso de grupo, eu posso definir um grupo de acesso aí para gerenciamento. Os administradores, onde eu posso enviar um novo convite e depois definir os seus grupos de acesso. Os gráficos que eu posso customizar. Administração de pacote e o gerenciamento do sistema. Para que você possa gerenciar as máquinas com o Ubuntu, né, ou seja, com o Landscape, basta você clicar aqui em cima em System Manager, onde vai ser visualizado as duas máquinas que você possui aí registrada. Vou clicar no caso aqui My Web Server, que seria uma das máquinas que estão ligadas. Ele identifica aqui o meu hardware, as tags que eu adicionei, eu posso adicionar mais ainda se eu quiser. A distribuição utilizada lá naquele computador, no caso é um Ubuntu Oneirik, né, que é o 11.10. E aí eu posso, a partir daqui, gerenciar as configurações e monitorar esse host Ubuntu. Ou seja, eu posso trocar também de máquina, clicando aqui em Select Computer, né? Ou então, voltando aqui para a ferramenta inicial, ou então clicando novamente em Gerenciamento de Sistema. Aqui eu tenho informações da máquina que você viu, tenho as atividades, que diz que o pacote C-Matrix foi instalado com sucesso, que eu instalei pela própria ferramenta do Landscape. Usuário chamado Poder, que foi criado e também deletado. Ele até me informou o seu UID, né, que seria o número de identificação de conta de usuário, e na hora, e também um alerta em qual essa máquina foi adicionada por mim. E aqui a data. E também a hora. Muito legal. Logicamente, quando você tem um landscape bem estruturado, com muitos hosts adicionados, você tem um quadro de avisos, é lógico, muito maior do que esse. Se a máquina tiver nenhum problema aí com a CPI ou nenhum problema em enviar informação de hardware, vai aparecer toda a informação aqui baseado em RAW. Monitoramento, onde eu consigo, através do MRTG, né, que é a ferramenta que ele me proporciona, verificar como é que está o load average, né, também verificar memória utilizada, tanto da parte de memória RAM, né, da máquina, também como sua área de swap. Os discos para cada partição que está montado. Então o pendrive entrou nesse jogo também. A rede, inbound e outbound, né? Entrada e saída. Legal. Bom, CPU tá tudo bem. Você pode clicar aqui no gráfico também e ter um gráfico bem maior. Você pode clicar em Scripts, onde eu posso definir um nome para esse script, que vai ser executado lá naquele host, nesse caso a máquina em que estou selecionada. Ok? Definir o shell que vai interpretar a execução do código, que eu vou definir aqui abaixo, que é o conteúdo do script. Onde eu posso até fazer uma brincadeira se eu quiser, né? E definir aqui o que eu quiser.
Enfim, uma brincadeira. O tempo para execução do script, o usuário que vai ser definido para executar esse script remotamente. Lembrando que se você não especifica nenhum usuário, ele usa o padrão da conta do Landscape, que é o próprio usuário Landscape. E se você quer executar agora, enviar um sinal, lembrando que existe uma resposta, uma auto-resposta de envio e de retorno de 4 minutos, que é do Landscape, que é padrão do Landscape, e definir uma data de execução. Posso monitorar os processos dessa máquina agora em tempo real. Eu consigo visualizar aqui todos os usuários que estão logados e todos os processos em funcionamento. Onde eu posso simplesmente clicar em um dos processos e finalizar esse processo, ou matar o processo mesmo. O que você faz aqui com o kill -15 e o -9, né? O SIGHUP e o SIGKILL. Posso gerenciar os pacotes desses servidores ou desse Ubuntu Desktop. Posso fazer a consulta pelo pacote, requisitar um upgrade da distribuição. Lembrando que toda a questão de segurança é pautada em cima do USN, né, que é o Ubuntu Security Notice, que você também pode ver através do próprio site ubuntu.com/USN, e também gerenciar as contas de usuário em todos os servidores hosts que estão aí adicionados no seu Landscape. Muito legal. Posso até editar uma configuração de um usuário, criar uma nova configuração de usuário, alterar os seus grupos, alterar o seu grupo primário. Então você pode ter toda essa liberdade, que é a configuração gráfica, como se você estivesse executando um comando CHFN. Então você tem toda essa liberdade aí de gerenciamento remoto. É claro que quando você cria uma configuração e envia essa solicitação, não é uma solicitação em tempo real, você tem uma diferença de 4 minutos de envio e 4 minutos de retorno. É claro que você agenda praticamente, você pré-agenda, você envia um sinal, e o Landscape, através do sincronismo, se você não tiver nenhum empecilho, nenhum impedimento com o cliente do Landscape e com o server, né, se você não tiver nenhum impedimento entre essa comunicação do cliente com o servidor, toda a configuração que você fizer aqui, baseada em script, processos, pacote, usuário e até mesmo o monitoramento, vão ser realizadas normalmente. Então, fique atento aí na configuração firewall, configuração da tua empresa, tá? Referente principalmente aí na questão de configuração da tua rede, se está tudo funcionando bem, porque às vezes não pode ser um problema no teu servidor, pode ser qualquer problema referente aí a uma configuração de rede, então esteja sempre atento a isso daí, tá? Lembrando que é uma configuração remota, baseado no seu protocolo próprio, onde o próprio Landscape utiliza aí desse método de comunicação cliente-servidor para trabalhar. Então, basta você adicionar um host e trabalhar normalmente. Então, esse daí é o Landscape, não há dificuldades em você trabalhar com ele. Lembrando que, para que você possa registrar uma máquina em um Landscape, basta você atualizar, né, dando um apt-get update para você baixar a nova lista de pacotes disponíveis para o seu Ubuntu, instalar com o apt-get o Landscape Client, e aí registrar esse computador, né, essa máquina aí, um Ubuntu Desktop, ou um Ubuntu Server, ou um Ubuntu Cloud, no Landscape, utilizando o próprio comando Landscape Config. Lembrando, volto a dizer aqui que o menos computer title, né, seria interessante você colocar entre aspas uma pré-descrição, porque um título é um comentário referente a esse servidor ou referente ao desktop, como por exemplo o desktop da secretária, né, o desktop do advogado, o desktop do suporte, do TI nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, enfim. Então vale a pena você adicionar um comentário específico ou até mesmo o nome referente do funcionário que trabalha naquela máquina, e no caso de um servidor, de um Ubuntu Server, eu recomendo, que é o que eu faço, se for um servidor de DHCP, você registra o DHCP. Se for um servidor de DNS, registra um servidor de DNS. Se for um servidor aí de OpenLDAP, né, um serviço de diretório, registra isso, um servidor de arquivos. Enfim, escreve aqui para facilitar você,
quando você agregar, né, adicionar essa máquina no seu perfil, na conta que foi registrada, que foi criada no momento em que você entrou no site aí do Landscape e abriu a sua conta. Então, sempre aí, lembrando que você tem um suporte adicional no gerenciamento de cloud, tá? Onde você pode adicionar um novo cloud, ainda depende aí do cloud em funcionamento, e esse daí é o Landscape. Lembrando que o Landscape, ele também monitora as atividades em progresso, qual ele me mostra aqui uma atividade em progresso, que é aquela atualização que a gente colocou para este computer. Vou clicar nele, está lá o computer, só que no caso essa máquina, né, você pode adicionar, remover a máquina aqui, você pode adicionar um comentário, você pode reinicializar uma máquina, mandar um sinal de reinicialização, enviar um sinal de shutdown e, é claro, gerenciar também os grupos de acesso e, é claro, comprar a sua licença. Beleza? Nesse caso aqui ele mostra para mim que eu tenho tanto tempo ainda de licença free. Legal, então esse daí é o Landscape. Para que você possa registrar e ter uma utilização durante um mês aí, sem problema algum, basta você acessar na ferramenta Landscape, acessar no site, que é o landscape.canonical.com, e abrir a sua conta. Agora, se expirar não significa também que você perde o acesso. Você pode renovar a sua utilização e registrar novamente as suas máquinas. Então, fica a dica aí para vocês. Esse aqui é o Landscape, vale a pena testar e faz parte aí do treinamento de Ubuntu Server. Valeu! We look out